tem bastante vazamento, né? Qual é o problema que isso pode gerar pra gente? O primeiro problema de todos é ambientar os instrumentos de uma forma que eu não quero ambientar. Vou solar a bateria aqui pra gente. Eu ouço aqui os microfones da bateria o mais close possível, o mais perto possível, né? O mais próximo possível, porque eu não tenho um microfone de ambiente exclusivo para bateria. Então como é que eu vou ambientar essa bateria? Como é que eu vou colocar ela dentro de uma sala? Eu uso reverbs para ambientar essa bateria. Quando eu abro um microfone, por exemplo, como esse aqui da Camis, nessa bateria, olha o que acontece. Ó, tirei. Então tem outras coisas, né, que sobram aí. Então o som da caixa pode sobrar bastante, o som dos tons pode sobrar bastante nesse microfone. E esse microfone está distante da bateria. É como se fosse um microfone de ambiente que eu não quero. Só que eu preciso lidar com ele porque eu, afinal de contas, é o cantor principal que está cantando nesse microfone. Então esse é o primeiro problema. O segundo problema é a sobra, principalmente de pratos, que eu não tenho como tirar. E assim, a gente está ouvindo aqui do jeito que foi gravado. Eu gravei sem compressão, sem equalização, sem nada. Conforme a gente for mixando isso aqui, se eu aplico um compressor nesse canal especificamente aqui, a gente vai ter um problemaço com tudo isso que eu falei exponencialmente maior, né? O que a gente pode fazer? Quais são as soluções, né? Então a primeira coisa, e eu acho que talvez esse seja um dos principais motivos da galera do worship usar muito trigger na bateria, é justamente eu conseguir lidar com esses vazamentos com um som diferente. Então eu uso um outro som para a caixa, para o bumbo, para os tons, que não é o mesmo que está sendo captado ali da bateria, para eu ter esse som, esse elemento a mais na mixagem para diferenciar isso. Porque quando eu tô aqui, ó, vou dar o exemplo da caixa. Eu tenho o microfone da caixa, o microfone da esteira, o microfone dos overs, que é um microfone que também está captando o som das caixas, da caixa, e o som dos microfones de voz. Todos eles estão captando o som da caixa. E aí, se eu tenho um som completamente diferente, que seria de um trigger, eu consigo minimizar esse efeito de proximidade, tá? Então esse é um dos motivos que eu vejo que a galera viciou em trigger no worship, porque facilita nessa mixagem, né? Então, vamos lá. Vou colocar um trigger aqui só para vocês entenderem isso que eu tô falando para vocês. Eu vou duplicar, só para ficar bem didático, eu vou duplicar esse canal da caixa. Dupliquei o canal da caixa e vou colocar um trigger neste cara, só no canal da caixa. Vamos lá, vou pegar um sample qualquer aqui, ó. Vou pegar esse... Eu tenho um pacote de samples que eu criei. E a galera fica pedindo pra mim no YouTube, me disponibiliza esse sample aí. Isso aqui eu que gravei, tá, galera? Aí fica meio complicado de eu disponibilizar. Qualquer dia eu vou fazer um pacote e vender isso aqui, porque isso aqui é um trabalho de uma vida. Ó. Repara que eu mudei o som da caixa. Então, à medida que a gente adiciona o trigger, a gente muda o som da caixa. É uma outra caixa que tá tocando, né? E isso, quando a gente soma, é positivo. Ó lá. Vou tirar o som do trigger. Beleza? Um dos jeitos de você aproximar o som da bateria e minimizar esses vazamentos é usando o trigger. A segunda coisa que eu costumo fazer é colocar um equalizador dinâmico. Equalizador dinâmico, tá?
Então, o que é um equalizador dinâmico? Bom, a gente tem os equalizadores normais. Na live passada, eu falei a respeito de equalização corretiva, equalização musical. Falei um pouco a respeito dos equalizadores dinâmicos, passei ali, mas o mais importante é vocês entenderem o grande benefício dos equalizadores dinâmicos, tá? Equalizador dinâmico você pode usar para várias situações. O que faz um equalizador dinâmico? Equaliza, obviamente, só que ele vai equalizar aquela frequência que você escolheu, ela vai reagir com a quantidade de sinal que está entrando naquela frequência específica. Então, o que eu costumo usar no ao vivo é esse F6, que é da Waves, obviamente comprado, tá? Barato, inclusive, é um equalizador super baratinho da Waves. E aí você tem esses parâmetros aqui, ó. Então a gente tem os pontos de equalização, né? Então ele me disponibiliza 6 pontos de equalização, 2 filtros, se a gente quiser. Eu posso usar esse cara simplesmente como um equalizador comum, mas a grande sacada dele é justamente esse lance do equalizador dinâmico. Se eu fizer isso aqui ou isso aqui, eu estou realmente só equalizando esse canal. Na verdade, eu posso usar esse equalizador dinâmico para várias coisas, tá? Hoje eu vou falar de um dos usos do equalizador dinâmico, mas você pode usar, por exemplo, como um de-esser. Você não tem um de-esser para tirar os S's da voz, você pode usar um equalizador dinâmico como de-esser. Mostra-me tua face. Ó, então ele vai estar me mostrando aqui, ó. Te dar o meu coração. Beleza? Eu tenho muito S. Toda vez que eu tô falando, eu puxo muito esse S. Então, essa é uma das formas. Identifica a frequência. Então, tem gente que a frequência é mais alta, tem gente que a frequência é mais baixa. Tá? Então, eu identifiquei a frequência aqui. Aí você vai, nesse botãozinho de range aqui, você vai diminuir aqui, ó. Então, o que seria esse range? Seria mais ou menos o seu ratio do compressor, tá? Então eu vou diminuir 11 dBs quando passar do threshold, tá? Então, olha lá. Mostra-me tua face. Tá vendo? Eu então, quando ele fala o S, te dar o meu coração queima. O equalizador, ele equaliza só quando o cara tá... Quando esse threshold excede nessa região de frequência específica. Você pode usar esse equalizador dinâmico, por exemplo, na guitarra. Vou dar um exemplo na guitarra aqui, ó. Vou pegar a guitarra do cara. Então, ó lá. Então, por exemplo, ó, eu vou tirar um pouco só dessa região. Então, tá vendo que ele tira... Não é o tempo inteiro que ele tá tirando essa região de frequência. E é muito diferente de eu fazer isso aqui, ó. É muito diferente. Porque aqui eu tô tirando o tempo inteiro essa frequência. Não importa se tá sobrando, se tem mais dessa região de frequência ou se tem menos. Eu estou tirando 4 decibéis, 4,5 dB dessa região de frequência. Diferente. Olha lá. E aqui ele só vai tirar se tem muito, tá? Isso é um equalizador dinâmico. Por que eu tô falando do equalizador dinâmico nas vozes? Para tirar pratos, tá? Para tirar pratos. Mostra-me tua face. Eu quero te dar o meu coração queimando, queimando de amor. O que eu fiz aqui? Só pra gente ter uma ideia. Dei um belo grau aqui
nessa região dos agudos, que é uma região que realmente estava fazendo falta aqui na voz do Valente. Tava muito velada a voz dele. E aí quando eu tirei esses excessos de grave aqui e dei uma pontinha de agudo, o prato veio gritando. Então o que eu faço? Primeiro, eu identifico qual região dos pratos que tá me incomodando aqui, tá? Nesse caso é um shhh, não é agudíssimo, tá? É um médio agudo aqui. É isso aqui. Isso me incomoda, tá? O que a gente pode fazer? Eu posso arrancar essa frequência lá. Só que se eu faço isso só, Mostra-me. o que eu tô fazendo aqui também? Eu tô mudando muito o timbre da voz dele. E aí, beleza, eu solucionei, entre aspas, o problema dos pratos, mas eu ranquei o agudo que eu tinha colocado anteriormente. Só que aí, se você tem um equalizador dinâmico, o que você pode fazer nessa frequência? Ao invés de você dar um range para baixo e aí ele comprimir essa frequência, toda vez que exceder o threshold aqui, você pode fazer o contrário. Você pode falar para o equalizador, ó, você acrescenta essa frequência toda vez que o threshold, esse sinal atingir o threshold. Então, ó lá. Mostra-me tua face, eu quero te dar o meu coração queimando. Ah, Humberto, mas isso não resolve o problema de prato. Claro que não. Não resolve, né? Para resolver o problema de prato 100%, você tem que botar o cantor cantando numa cabine, né? Ou isolar a bateria. Mas mesmo assim, você teria problemas com o vazamento do próprio PA, tá? Vamos fazer isso no Nova, que é um outro equalizador dinâmico que eu gosto demais, só que eu tendo a não usar este equalizador dinâmico especificamente ao vivo, porque ele é um pouco mais pesado. O F6 é super leve, então a máquina roda lisão, mas esse equalizador Nova aqui, eu até prefiro o timbre dele. Vocês vão ouvir aí. E você consegue fazer exatamente a mesma coisa, eu vou mostrar aqui. Ah, importante, esse equalizador dinâmico é gratuito e eu tenho um review no meu canal aqui falando tudo a respeito desse equalizador, tudo que eu sei, né, a respeito desse equalizador. Mostra-me tua face. Identifiquei a frequência aqui e aí eu vou lá e arranco, ó, ganho, pum. Mostra-me tua face. Aí eu venho e aciono esse threshold aqui, ó. Acionei o threshold. Tá? E esse ratio, ao invés de eu jogar ele pra cá, que seria diminuir, eu jogo ele pra cá, pra esquerda, tá? Ele é diferente do F6, por isso que é muito importante você dar uma lida nos manuais, fuçar bem antes de tomar as decisões. Mostra-me tua face, eu quero te dar o meu coração queimando, queimando de amor. Só quero te ver, só quero te ver, Senhor. É o que eu mais quero. Mostra-me tua face, eu quero te dar o meu coração queimando. Enfim, a mesma coisa. Ó, o Clayton já me mandou aí, aperta o Alt, que libera o RTA, nem sabia. Muito bom, cara. Você leu provavelmente o manual deste plugin. Bom, equalização dinâmica, tá? Para segurar os pratos.